A importância de você utilizar os melhores métodos de formação de líderes já adaptados para a cultura brasileira é que você auxilia profissionais que são bem-sucedidos nas suas carreiras técnicas a se transformarem em líderes também de sucesso. Por exemplo, uma vez eu fui convidado a ser coach de uma empresa, uma siderúrgica, onde ela queria transformar muitos profissionais em bons líderes. E quando eu fui convidado, havia um profissional especificamente, que era um gestor da área financeira, que ele era visto como alguém muito técnico, era alguém assim que conhecia muitos números, sabia fazer as planilhas, apresentar essas informações, mas ele tinha muita dificuldade de gerir as pessoas. Então acontecia muito de as pessoas que trabalhavam com ele se sentiam às vezes até sem trabalho, porque ele fazia tudo, trabalhava de final de semana, trabalhava até tarde e passava para a sua equipe aquelas funções ou aqueles trabalhos menos importantes. Quando nós começamos a fazer o trabalho com ele, o que nós verificamos? Nós verificamos que esse profissional, ele não sabia como ser líder. Então, como ele imaginava que ser o gestor de finanças era ser a pessoa que sabia fazer melhor todos os trabalhos, ele pegava aqueles trabalhos mais complexos e os trabalhos maiores e ele fazia e deixava a sua equipe com os trabalhos menores. Ora, o que nós fizemos? Nós passamos para ele exatamente as melhores práticas de como se comunicar como líder, acima de tudo, como delegar as tarefas e como fazer o follow-up, ou seja, o acompanhamento dessas tarefas. E o resultado realmente foi muito interessante. Primeiro, de ver ele despertar para a liderança. Ele contou para mim uma vez que ele percebeu que ele não sabia transmitir o seu conhecimento, porque ele estava verificando a apresentação dos seus funcionários e eles estavam fazendo essa apresentação em slides, em um PowerPoint. E de repente os profissionais mostraram para ele um slide e ele em 3 segundos falou, não, está errado, volta. E aí todo mundo ficou um pouco constrangido, continuou a apresentação e ali ele percebeu que ninguém tinha entendido como que em poucos segundos ele tinha avaliado um trabalho que tinha demorado dias para os profissionais fazerem. E aí ele falou, não, pessoal, peraí que eu vou explicar para vocês. E ele voltou e ele mostrou quais eram os números que ele verificava e que muito rapidamente ele fazia uma conta, ele sabia que se aquela soma não desse um resultado específico, aquela planilha estava errada. A partir do momento que ele teve esse despertar, ele começou a perceber que ele tinha que transformar o conhecimento dele em um método para a sua equipe. E ele começou então a desenvolver esses métodos dele, a transmitir esses métodos no processo de delegação e a estabelecer pontos de controle para poder acompanhar o desenvolvimento das tarefas pelos seus liderados. E curiosamente, ao longo do tempo, ele percebeu, puxa, Silvio, ele falava para mim que ele trabalhava muito menos como gerente do que ele trabalhava como técnico. E para mim foi uma felicidade muito grande quando eu soube que ele foi promovido não apenas ao principal gestor daquela unidade, mas ao gestor de várias unidades, ou seja, da holding que controlava aquela empresa. E, vamos dizer assim, ele se sentiu consagrado quando o gerente que o substituiu disse para ele, depois de 2 semanas, que ele não tinha nada para fazer, porque a equipe sabia tão bem o que fazer que ele basicamente só acompanhava os trabalhos porque a equipe estava muito bem treinada em todas as suas atividades. Então, quando você treina apropriadamente um profissional, você consegue transformar aquele profissional que já é competente em um líder capaz de gerar resultados duradouros. Esse, inclusive, é o tema do nosso livro, Forjando Líderes de Ouro, e que nós pretendemos lançar já no próximo ano.